Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, uma maravilhosa noite a todos vocês. É com muito carinho que estamos mais uma vez aqui reunidos, junto a Deus, junto à espiritualidade superior e com todos vocês que nos escutam, formando essa corrente tão bonita de amor. O nosso agradecimento total aos comentários deixados ali por vocês, a participação de todos, também a Maria do Carmo, que sempre deixa ali um trechinho do que for lido, né? Do que foi lido. Então, a gente agradece a todos vocês. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela seja fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus e com a espiritualidade superior, para que juntos possamos trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Vamos agora esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante este dia. Vamos pensar no aqui e no agora. Vamos pedir que Deus entre em nossos lares, que tudo que for de inferior seja limpo de nossas casas, de nossas mentes, e que tudo que for lido, for comentado, seja entendido por todos nós. Vamos então à nossa oração. Eu leio a oração nossa de Emmanuel, que foi deixada pela Priscila Lobo. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura, lembrando vocês que vamos ler hoje o item 10, tá, pessoal? É o capítulo 8 e a gente está retornando pro 10 que a gente não leu antes. Eu leio, como vocês já sabem, antes que eu esqueça, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição
mais nova, né, mais moderna, então fica melhor a nossa compreensão. Estamos então no capítulo 8, item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática de regras rígidas estabelecidas pelos seres humanos. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral, ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os seres humanos iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que eles eram ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso. Eis porque o profeta Isaías disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos seres humanos. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Esse esquecimento fez muitos cristãos acreditarem, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, ser mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. É certamente a esses acréscimos feitos pelos seres humanos à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade de toda religião deve ser conduzir o ser humano a Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o ser humano melhor não atinge o seu objetivo. Aquela que serve de apoio para que ela faça o mal ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que fornece as religiões em que a aparência é mais importante do que o fundamento. De nada adianta acreditar na eficácia dos símbolos exteriores se essa crença não impede que se cometam os homicídios. Cometam, né? Hoje eu tô bem, né, gente? Os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem seres humanos supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não fazem, portanto, homens de bem. Não basta ter somente a aparência da pureza, acima de tudo. É necessário ter a pureza do coração. Tudo bom, pessoal? É um prazer estarmos juntos de novo, né? Depois dessa tentativa de leitura da Janete, perdoem ela. Não, tem dias que tá travado mesmo a coisa. A coisa tá difícil agora. Vamos tentar, então, trabalhar esse assunto aí um pouquinho, né? As leis de Deus são simples. Vamos falar sobre isso. Mas o que o texto nos diz? Diz que a criatura humana acaba sempre dando um jeitinho de colocar regras ou normas em cima das coisas que acontecem. E quando ela começa a fazer isso, tá, ela já está alterando as coisas que são naturais da nossa vida. Então, quando você cria uma regra, quando você cria um sistema a ser seguido, com o tempo esse sistema vai modificando, né? Vamos colocar umas adaptações aqui, vamos colocar
umas mudanças ali, vamos acrescentar isso, vamos retirar aquilo, porque já está em decadência, né? Isso configura uma lei humana, tá? Que é bem diferente da lei natural de Deus. Até porque existem nas leis humanas, nós estamos falando no critério moral, né, no critério religioso, regras rígidas estabelecidas pela criatura humana, né? Coisas inacessíveis, coisas que dizem respeito a pessoas, né? Idolatria, que aí gera aqueles fanatismos e outras coisitas mais que giram em torno desse aspecto humano da história. Então o texto foi bem claro em diferenciar as regras criadas pelos homens das regras naturais de Deus, que são chamadas de leis morais, tá? Se vocês pegarem lá o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 3 partes. A terceira parte são as leis morais. E a primeira lei moral, tá, é a lei divina, que também é chamada de lei natural. E a partir dela está desdobrado, né, outras leis, todas elas para o aperfeiçoamento da criatura humana. E elas são imutáveis, elas não vão mudar nunca. Não existe exceção, não existe acrescentar ou retirar algo. Nós não conseguimos fugir a estas leis de Deus. São simples, mas para vocês terem uma ideia, por serem tão simples, elas não são seguidas pelas pessoas, que acabam complicando e criando outras leis, né? Eu falo tanto em lei, né? Mas são coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Que a gente sabe que está fazendo algo errado ou não, tá? Por quê? Porque a lei de Deus, a lei divina, ela está escrita em nossa consciência. Olha, podemos até conhecê-las, tá? Mas a gente já percebeu que nem todos compreendem as leis naturais. Tanto que os espíritos, né, dizem que não basta uma única existência para que a gente possa se aprofundar nessas leis. Daí vem, né, a gente ir melhorando aos poucos e trabalhando um aspecto aqui, outro ali. Que bom quando a gente consegue avançar em mais fatores bons, né, mais virtudes, porque aí a gente só vai ganhando. Ganhando o quê? Ganhando uma condição melhor, né, pós a vida terrena. Entenderam? Então, nós vamos conhecê-la ou compreendê-la conforme o nosso grau de evolução. Nós não devemos discriminar aqueles que não entendem as leis naturais. Tá? A gente tem que ter paciência, né? Por quê? Porque cada um está num grau. E quanto mais evoluída a pessoa, mais ela respeita os outros, mais ela leva em consideração que o outro também está numa jornada, tem as suas dificuldades, tem as suas preocupações focadas em um ponto ou em outro da vida, né? Mas à medida que a pessoa vai evoluindo e vai acrescentando, ela vai acrescentando conhecimento sobre as coisas da vida. E olha que eu disse que o conhecimento... Oi, Darwin. E olha que ela disse que o conhecimento vem da consciência, né? Porque é onde está gravada a nossa lei natural. Bom, mas que leis são essas? Como eu falei, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a lei de adoração, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade. Tudo isso até chegarmos à perfeição moral. Entenderam? Então, se vocês querem saber quais são as leis de Deus, é só olhar lá. São leis naturais que os espíritos dizem que a gente vai
trabalhando em cima delas aos poucos, que a gente vai aprofundando, vai conhecendo um pouco mais. Então convido todos a lerem o Livro dos Espíritos, naquela terceira parte, tá? E prestarem atenção para poder começar a agir de uma maneira já diferente. Volta e meia, né? Deus nos envia profetas e esses, ou às vezes não só envia profetas, como inspira seres humanos de bem. Por isso que é bom a gente se tornar um ser humano de bem, tá? Porque daí a gente vai receber inspirações para dar exemplos, para melhorar cada vez mais. E esses profetas e essas pessoas de bem inspiradas, elas estão aí para nos lembrarem dessas leis. O tempo todo, vocês vão ver que é abordado as virtudes. São as leis naturais. Mas o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia, tá, foi Jesus. Temos que desenvolver estas leis em nós. Se sabemos pouco, imagina, se nós já sabemos pouco sobre isso, se a gente, e alguns até nem compreendem, imagina quanto menos ainda a gente pratica isso, né? E a gente vê que a pouca prática dessas virtudes, é só olhar a TV, nós estamos vendo violência para cá, guerra ali, conflito, mentiras, coisas que nos deixam tristes, né? Mas estamos num planeta de provas e expiações e é nós que temos que mudar. Por isso que eu disse, essas leis têm que ser desenvolvidas em nós. Tá? Não basta nós termos uma aparência de bom moço, né, ou boa moça. Tem muita gente que tem aquelas aparências assim, eu sou bom, mas não tem a pureza do coração, que é o que o texto fala. Então a gente vê que muita gente aí que por fora é uma coisa, mas por dentro não é aquilo que por fora apresenta, né? Agora mesmo eu vi no noticiário digamos assim, um religioso, e que ele cuidava de crianças, de menores, e fazia palestras e campanhas contra a pedofilia, e ele era um pedófilo. Houve agora uma enxurrada de denúncias, e ele dizia para as vítimas, né, que ninguém ia acreditar nelas, porque ele era um defensor da causa. Olha só, né, a aparência de bom moço, e a pessoa era uma que estava ali agindo mal, né? Um mau procedimento, que desaponta, né? Mas é só substituir, vai outro no lugar, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque já pensaram que tem que se ter vontade de praticar mal. Você tem que ter vontade, não é uma coisa assim, eu faço, não. Eu arquiteto, eu planejo. Todas as pessoas que praticam o mal, elas pensam no que estão fazendo. Entenderam? A pessoa sabe o que está fazendo quando ela pratica o mal. Quando a gente pratica o mal, vamos nos incluir todos nessa, né? Mas quando a gente sabe que está praticando o mal. Mas o detalhe que os nossos amigos do plano espiritual nos falam sempre é que o mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Aí eles ainda abrem o leque, né? Não é somente aquele que foi o causador, tá? Porque tem algumas pessoas que por saberem, né, que não cometeram tal mal, mas que provocaram ele. Falar, instiguei e o mal aconteceu através de outras pessoas. Também está classificado como mal e até é pior. E tem aqueles, né, que aprovam a maldade que existe. Então, na verdade, quando os espíritos dizem que a gente sabe quando pratica o mal, ele está dizendo que está incluso nesse saber que pratica o mal as pessoas que aprovam a maldade, as pessoas que provocam o mal, todas vão passar pela prova vão estar infringindo uma lei natural, uma lei divina.
e vão responder por isso. Não tem como. Lembrando, né, gente, que para agradar a Deus e assegurar uma boa situação futura, vamos falar assim, né? É preciso que se faça o bem no limite de suas forças, viu? Não precisa extrapolar, tá? Mas se você quer resolver a sua vida, comece então a praticar o bem. Mas o que ele fala, né? É praticar, tá? É exercer. Se você já tem uma série de conhecimentos de maldade em suas vidas, comece agora a praticar os bens dentro do limite das suas forças, tá? Enfim, o texto fecha dizendo que de nada adianta acreditar na eficácia dos símbolos exteriores, né? Se essa crença não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias, certo? Porque tem muita gente que não percebe o pequeno detalhe de que tudo pode ser impedido, quer dizer, é só não praticar, como eu falei há pouco, né? Nem são minhas palavras, são deles, né? Eu li deles lá. Simplesmente a gente tem que ter muita vontade de praticar o mal. A gente tem que ter muita vontade de praticar o mal, porque a gente sabe que está praticando. Porque, como eu falei, está na nossa consciência. Então eu vou enfatizar aqui, tá? Que não são necessárias pessoas, tá? Extrapolarem as suas forças do fazer o bem, porque a gente acaba caindo na superstição, sendo supersticiosas, sendo hipócritas, né? Falam uma coisa e fazem outras, né? Sendo fanáticas. Isso não interessa a ninguém. Isso não ajuda ninguém, muito menos a essa pessoa que cai nessa situação. Nós temos que ser pessoas do bem, mas de coração puro. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastia e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora.
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todo mundo seja abençoada, né, de todos que estão escutando, que as águas sejam fluídas, então, com muita paz, muita energia, que seja colocada nelas os remedinhos que nós, tanto necessitamos, que todo mundo seja atendido de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, e que a gente restabeleça a boa vontade de auxiliar o próximo, nem que seja reconfortando, nem que seja erguendo alguém que está caindo ou no desespero ou na depressão. Não vamos deixar ninguém desamparados, né? Vamos estender a mão com amor e com carinho. Fiquem todos com Deus. E com isso a gente vai botar o passe musical, né, para encerrar o nosso evangelho. Eu volto depois para ver um comentário ou outro aqui que teve. Daí a gente, para quem quiser, já vai encerrar depois do passe musical. Para quem quiser continuar, nos encontramos depois. Fiquem com Deus e com a paz de Jesus. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz.
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Olá, estamos de volta. Para aqueles que ficaram, né? Antes de começar a responder-lhe algumas questões, eu quero mandar um abraço de feliz aniversário para Cleide Silva, tá? Feliz aniversário. Para Maria Eduardo Sereia Costa, que fique bem, que se recupere e comemore muito essa festa de aniversário. Marinei Sabatini, né? Que bom que você cuidou do Flash por 16 anos, né? Isso é uma idade até acima, né? Significa que ele foi muito amado, muito cuidado. Que bom, tá? Que ele seja tão bem recebido no mundo dos animaizinhos. E por falar em animais, Su Shoa, tu me fez uma pergunta de um livro, né? Sobre animais, que falava das dores dos animais. Aí nós tivemos ali um companheiro que ele respondeu que a Maria Inês, tá? A Maria Inês disse que tem um livro chamado Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Então fica aí a sugestão da Maria Inês, tá, o Sujo, de livro dos animaizinhos, né? Bom, a Poli Vital, ela colocou ali que viu a imagem de uma figura histórica, né, na janela. Presumimos que seja, então, não pela uma visão espírita, né? Uma visão de vidência, no caso, né? Não é tão importante a figura em si, a questão da figura em si, até porque eles podem assumir a forma que quiserem, né? Entende? Depende do fator, depende do que eles querem transmitir ali. Eles podem assumir uma forma de uma pessoa conhecida ou não. O importante é você perceber que está despertando para o caso da situação de mediunidade. Eu lamento, né, que você saiu daquele centro espírita, mas eu concordo contigo, eu também sairia. Política não tem nada a ver com religião, né? São coisas que se aborda, se comenta, mas não que isso seja uma influência, nem deve ser, né? Que a gente tem que trabalhar o nosso interior. As pessoas melhoram tudo no mundo. Como o próprio texto falou, que a gente acabou de ler, né? É um caminho, a religião sempre é um caminho para uma melhora. Eu, no teu caso, procuraria um outro centro espírita e trabalharia esse aspecto, né? Estudaria num centro espírita para... Até conversando com ele para ver se desenvolve ou não essa mediunidade, né? Que de repente está abrindo uma mediunidade bonita aí de evidência, né? A Vera Lúcia falou que eu estava fora do tema um pouquinho na semana passada, né? De uma certa maneira, que seria mais fácil ter falado uma coisa. Às vezes eu acabo falando outras coisas, não sei qual é a relação disso, mas às vezes acontece, eu percebo que eu estou saindo do assunto um pouco, às vezes. Mas eu acho que temos que confiar que seja necessário, né? A gente, como todo mundo às vezes espera ouvir uma mensagem, ouvir uma frase quando está assistindo algo, então eles aproveitam muitas vezes e colocam isso quando é uma grande maioria que necessita de algum assunto, de algum ponto, aquele é tocado para atendimento, né? Eles não são exclusivistas, mas eles dão um jeito de, olha, a quantidade é grande, vamos passar uma informação assim assada, tá ok, Vera Lúcia? Mas tu tá certo, tá? O Ávila, Fabiane. Ávila Fabiane. Aí eu falei desculpa. A Ávila Fabiane, ela botou aqui
que ela fez o evangelho num lugar, ela estava numa outra casa, depois ela voltou para a casa dela, se ela teria que fazer o evangelho novamente. Ela comunicou os espíritos que ia fazer em outro lugar, e depois, né, ela voltou para a casa dela, que estava nesse outro lugar, se ela teria que fazer na casa dela de novo. Não há necessidade, porque daí eles trabalham o teu aspecto, entende? A casa, ela vibra, ela fica vibrando se nela existe sempre a bondade, sempre o bem, né? Mas o mais importante é que nós nos transformemos para que a nossa casa irradie essa transformação que acontece na gente. Então eu digo o seguinte, o evangelho te faz uma vez, você foi atendida, né? Mas você pode escutar o evangelho na tua casa depois, entendeu? Porque isso trabalha na questão de harmonia, só que não vai ser o teu evangelho, né? Você bota isso porque eu também quero harmonizar, tá ok? Espero que eu tenha te respondido, Ava. Mas fica tranquila, tá? Porque, não sei se você entendeu, mas o objetivo sempre é a transformação pessoal, né? Que você se transforme numa pessoa melhor cada vez mais. A Isabela Araújo aqui colocou uma questão, que o marido dela é muçulmano, né? E ela é kardecista. E ele quer que ela seja muçulmano e ela quer continuar sendo espírita, né? Olha, existe um respeito que deve haver entre os casais, né? Não é interessante a ninguém um casal discutir por causa disso, né? Nem brigar por causa disso. A nossa filha, ela é kardecista como nós aqui, e o genro dela, o marido dela, ele é budista. E ele vai no centro espírita com ela, né? Ele não participa dos nossos encontros, dos nossos evangelhos, porque não é da religião dele, né? Mas ele vai com ela quando tem que ir lá em Londres, lá eles vão num lugar lá que tem. Então, existe o respeito. Ninguém vai brigar, nem deve haver confusão entre casais, né? A gente faz aquela mediação, entendeu? Olha, não vamos entrar em conflito, porque o que importa num casal é o amor, a bondade, a pessoa ser boa, e muitas vezes até a gente cede um pouco, né, para que as pessoas fiquem até se sentindo melhor, às vezes, com o que a gente cede. Mas teria que conversar, sempre é bom conversar, né, com a pessoa. Olha, eu gostaria de seguir isso. E automaticamente as pessoas vão se resolvendo. De vez em quando eu vou lá contigo, de vez em quando tu vem comigo, se tu quiser, se não quiser não tem problema. Tá? Porque o objetivo mesmo do espiritismo é que a gente melhore. E às vezes a gente melhorar significa que a gente vai ter que ficar numa situação estranha para nós, né? Mas não. Faz parte da boa vontade. O que importa é a gente saber que a gente quer melhorar, que a gente quer ser pessoas de bem. Isso é o que importa, tá, Isabela? A Edna Batista botou que para nós poder adiantar a notificação do sininho, não é nós que fizemos isso, viu? É o YouTube que faz. Até o Edivaldo falou que veio 5 minutos depois lá o sininho, a mensagem, né? Não é nós, é o YouTube que dispara. A gente coloca no ar todas as quintas-feiras, 20 horas, tá? Então é eles ali. Certo, pessoal? Uma boa noite para todos. Fiquem todos na paz de Deus. Nos encontramos semana que vem. Ótima semana, pessoal. Até o nosso próximo encontro, quintas, 20 horas, tá bom? Tá bom, gente. Tchau.